Alegria poder estar compartilhando um pouquinho nessa noite da Palavra de Deus e com a certeza, né, que a palavra que Deus designa para o povo dele, ela não volta vazia. Ela vai cumprir o objetivo para qual Deus enviou. Amém? Você acredita nisso? Amém. Queridos, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já ouviu a expressão calcanhar de Aquiles? Já? Ponto cego? Já, né? Calcanhar de Aquiles, uma famosa lenda grega, né, da mitologia grega. O que aconteceu? Aquiles, quando nasceu, filho de um rei, ele foi banhado num rio que era para se tornar invulnerável, intacto, né? Só que quem pegou Aquiles pegou pelo calcanhar. E daí mergulhou o corpinho todo dele na água e ficou o calcanhar de fora. Então, o que aconteceu no calcanhar? Não ficou tão, né, forte quanto o resto do corpo. E nós temos literalmente o nosso tendão de Aquiles, né? Que é exatamente o tendão ali que leva a panturrilha, o calcanhar, que permite que a gente faça os movimentos. É o nosso tendão de Aquiles. E nós costumamos, então, falar, meu calcanhar de Aquiles. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é seu ponto cego? O ponto cego é no carro, né? Quando você está dirigindo. Hoje os carros modernos acho que já tem, né, um sensor ali de ponto cego. Mas os que não são tão modernos não tem. Então o que acontece? Você está dirigindo, de repente você pode olhar no retrovisor, nos espelhos laterais e você não vai ver, ou uma moto, principalmente uma moto, né? Ou um carro que está passando e às vezes acontece uma batida. Por quê? Porque ele pegou exatamente naquele momento aquele ângulo do ponto cego. E daí você não conseguiu enxergar e acabou tendo ali uma consequência disso. Tá, o que o calcanhar de Aquiles, o ponto cego, tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar nessa noite sobre tentação. Vencendo as tentações. Tá, Esther, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu quero que você caminhe comigo nessa noite para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, né? Todos nós sabemos o que é tentação, etc. Mas a gente poder caminhar um pouquinho e entender algumas coisas talvez além daquilo que a gente já saiba, né? Que o Espírito Santo quer trazer. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá em Tiago 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Do versículo 13 ao 15. Você tem internet, você que está em casa, por favor, abra sua Bíblia, seu celular, o seu computador que está aí assistindo o culto, né? Mas não deixe de ler essa palavra. Vamos lá, então? Tiago 1, versículo 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tem outra tradução que diz, cada um, porém, é tentado pela sua própria concupiscência. E o que é a concupiscência? É esse desejo que está no coração, né? Então está dizendo o quê? É interessante que Tiago ele vem falando sobre provação, antes de falar sobre tentação, ele está falando sobre provação, que a provação, a fé que você passa pela provação produz perseverança, que aquele que é provado e aprovado por Deus vai receber a coroa da vida eterna. E ele vem explicando isso e falando que Deus tem tudo a ver com provação, que Deus tem tudo a ver com a fé. Quando ele chega nessa parte, ele fala assim, mas olha, quando você for tentado, não diga que você está sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Ele é o próprio bem, ele é o próprio amor. Como é que ele vai tentar alguém? Deus não tenta ninguém. Então, quem tenta, Esther? Como que é isso? Aqui está falando dos desejos do meu coração. Aqui está falando do meu calcanhar de Aquiles, do meu ponto cego, muitas vezes. Às vezes, um ponto conhecido e às vezes um ponto cego. E daí quem que tenta, então? Como é essa história? O que é tentação? Amados, tentação
dentro da batalha espiritual, né, existem formas de ataque de Satanás na nossa vida. A tentação é uma das formas. Aí depois tem a opressão. A opressão é uma forma mais profunda, mais pesada, a pessoa se sente oprimida, se sente esmagada, né? Às vezes aquela expressão, parece que o inferno abriu a porta e eu estou sufocada. Você sente até às vezes uma presença no lugar, uma presença ruim no lugar, que o inimigo vem com tudo, ele vem te pressionar, ele vem te destruir. E depois também temos as fortalezas, né, que são as obsessões que ficam na nossa mente, que a pessoa às vezes fica aprisionada, muitas vezes pelas fortalezas da mente, que não vamos tratar sobre isso. E tem a possessão também, que é outra forma de ataque, né, quando o inimigo toma conta do corpo e da mente da pessoa, né, ou da mente, do corpo, às vezes uma semi-possessão, mas o inimigo toma conta daquele corpo e daquela mente. Aí precisa, né, ser feito um processo de libertação e tudo para essa pessoa, para o inimigo deixar o corpo e a mente dessa pessoa. Mas nós vamos falar sobre tentação, então, que ela é uma das primeiras formas de ataque de Satanás na nossa mente. E é onde? Na nossa mente. Sempre, quando nós falamos de batalha espiritual, nós falamos da nossa mente. Tudo acontece aqui. Tudo acontece na nossa mente. E nós vamos ver como essa voz da tentação, às vezes ela é escancarada, como o testemunho do irmão, né? Aquela voz ali de acabe com a sua vida, talvez muitos já tenham ouvido essa voz, às vezes ela é escancarada, essa voz do inimigo, essa tentação, que ele é o tentador das nossas almas. Ele nos tenta o tempo todo, incansavelmente. E nós vamos ver na Bíblia, você talvez nem precise abrir, mas se quiser abrir lá em Gênesis, capítulo 3, nós vamos ver exatamente como isso aconteceu pela primeira vez. Né? História conhecida de todos nós sabemos dessa história. Deus colocou Adão e Eva no jardim, e Deus falou para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas tem uma árvore no meio do jardim que você não vai comer. É uma questão de obediência. Deus não explicou por quê, Deus não falou, era uma questão de obediência. Ele disse: dessa árvore vocês não vão comer. Aí chega quem? Adão e Eva passeando por ali no jardim, né? Eva provavelmente estava mais sozinha, mais distante de Adão nesse momento. E chega então a serpente. E ela não chega com uma mentira escancarada. Ela não chega dizendo: olha, Deus não existe, olha, Deus é ruim. Não, ela chega com uma voz sedutora. Ela chega com aquela voz que vai devagarinho, fazendo uma lavagem cerebral. Eu digo que a sedução, né, do inimigo é uma voz persistente e muitas vezes sem pressa. Ele vai ali, não tem aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai tentando, e ele chegou então para Eva e ele perguntou: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí a mulher respondeu: olha, podemos comer de todos os frutos, mas daquela árvore ali não, porque senão nós morreremos. Aí disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Aí uma mentira escancarada. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que a serpente fez? Ela jogou a semente. Ela jogou o veneno, né? Como uma boa serpente, ela jogou o veneno. Aí olha o que acontece com Eva. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Vocês percebem a tática? Então, quem é o tentador? Quem que nos tenta? Satanás e seus demônios. Ele vem e ele prepara o circo. Eu digo que ele prepara o palco. Ele prepara aquele prato lá no inferno, muito bem elaborado, muito bonito, e ele chega e apresenta para você com essa voz sedutora, com essa voz que diz: que tal? Às vezes é só uma sugestão: que tal? E se você olhar de novo? Dá mais uma olhadinha, veja como é atraente. Aqui diz: Eva viu que a mulher parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos.
Você acha que o inimigo vai colocar uma coisa feia para te tentar? Jamais. Ele vai te colocar algo horrível para te tentar. Depois que você já estiver nas garras dele, daí ele vai vir com crack, ele vai vir com suicídio, ele vai vir com coisas horríveis, sim. Mas enquanto você não estiver cativo dele, ele vai te atrair com coisas bonitas. Sejam pessoas atraentes aos olhos, sejam oportunidades atraentes aos olhos, seja aquele cargo que você pode subir por cima de alguém, usar alguém para conseguir aquele cargo, mas é um cargo tão bom. Puxa, mas como é que eu ia resistir àquela mulher, Esther? Ela era tudo de bom. Esther, como é que eu ia resistir àquele homem? Era tudo de bom. Era um deus grego, como falam por aí. Era tudo de bom. É exatamente isso que o inimigo quer que nós pensemos. Que aquela oportunidade talvez seja única. Ela é maravilhosa, ela é perfeita para você, essa oportunidade. Olha, não é nada. Está todo mundo fazendo, boba, deixa disso. Está todo mundo fazendo, sonegar imposto. Ah, todo mundo sonega, né? Afinal de contas, o Brasil, quem que não vai sonegar imposto no Brasil? Né? Tem que sonegar mesmo. E assim a gente vai justificando as coisas, relativizando as coisas. O caminho para se desviar da palavra de Deus é relativizar a palavra, é começar a dizer, não, mas talvez não seja tanto assim, né? O diabo chegou e disse, não, você acha que vão morrer? Vão nada. Mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Deus falou e infelizmente a palavra, né, nesse caso, ela ia se cumprir. E aí, queridos, nós pensamos, tá, Esther, mas então, o que é isso? O que é esse meu ponto cego? O que é esse meu calcanhar de Aquiles tem a ver com tentação? Vocês viram que o texto que nós lemos de Tiago fala, olha, cada um é seduzido e arrastado pelo seu mau desejo. Arrastado, seduzido, arrastado. Então, veja só, eu sempre digo, se não tem cola aqui dentro, não vai colar. Satanás lá no inferno joga uma seta na sua mente. Se não tem cola, não vai colar. Se eu puser uma nota aqui, se tiver uma nota de R$100 aqui na frente, para algumas pessoas vão olhar e vão dizer, olha, alguém perdeu uma nota de R$100. Não vai ser tentação nenhuma. Mas talvez para alguém que tenha problema com dinheiro, vai ser uma tentação. Talvez o inimigo jogue na mente e vai dizer assim, mas que tal? Ninguém está vendo, não é de ninguém, alguém perdeu, está perdida mesmo. E essa ideia, então, vai sendo alimentada pelo quê? Pela cola que já tem na sua mente. Porque talvez essa pessoa tenha o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro não é o mal de a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, talvez, ali na tua vida, por várias questões, o dinheiro é uma idolatria para você. O dinheiro é um calcanhar de Aquiles para você. Por ele você faz mentiras, por ele você faz vendas com mentiras, por ele você sacrifica tempo com a sua família, por ele você briga com a sua esposa, por ele... Eu não sei o que o dinheiro significa. E talvez, pior ainda, o dinheiro seja aquilo que dá valor para a tua vida, que diz o quanto você vale. O carro que você tem talvez diga para você o quanto você vale. A grife que você usa talvez diga para você o quanto você vale. Olha a armadilha. Então o dinheiro para essa pessoa vai ser sim uma tentação. E para quem não tem isso, não vai fazer nem cócega. Roubar da empresa, né, roubar de alguém ali que está fácil de roubar, para quem não tem esse calcanhar de Aquiles, não vai ser problema. Mas talvez ficar irado para muitos aqui seja um problema. Lidar com a ira, com a raiva, seja um problema. E daí a gente vai pensar, sim, porque a ira é um fruto da carne, né? É um fruto da carne, é diferente do fruto do Espírito. Mas o que tem por trás da ira? Qual é o ponto cego que tem por trás da ira?
Talvez você tenha sido muito humilhado na tua vida e injustiçado. Isso foi crescendo um sentimento de ira dentro de você, que a ira é pecado, mas só que o que te leva ao pecado? Qual que é o calcanhar de Aquiles? Qual é o ponto cego que está por trás desse pecado? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, amados. Quando nós estamos caindo sempre no mesmo erro, no mesmo pecado, para tudo e pergunta: o que tem por trás disso? Por que eu sempre estou mirando? Por que eu sempre tenho que erguer a voz e mostrar que eu sou mais? Por que eu sempre estou enganando alguém para levar vantagem no dinheiro? Ou por que eu tenho que estar sempre super ativa em qualquer lugar, seja na igreja, um ativismo religioso, seja em casa, seja no trabalho, eu tenho que estar sempre fazendo, correndo, mostrando o meu valor através do: nossa, eu não tenho tempo nem para lavar o cabelo. Por que será? Será que o meu valor está no que eu faço? Será que o meu valor está no tanto que eu corro, no tanto que eu sou ativa? Porque se de repente se eu ficar ociosa, aquilo não vai me dar valor? Porque talvez lá na minha infância, na minha adolescência, eu fui criticada, fui chamada de relaxada, de preguiçoso pela minha mãe, ou porque eu realmente, ninguém me reconhecia, e a minha família só me reconhecia quando eu fazia muito. Então eu aprendi, quando eu faço muito, eu sou reconhecido. Então eu vou ser reconhecido. E a gente leva isso até para Deus. Se eu fizer muito, Deus vai me reconhecer. Vai dizer: aí, garoto, gosto de você, filhão, porque você faz muito. Quando na verdade diz: aí, filhão, aí, garoto, eu gosto de você porque você é muito sincero. Porque você me busca, porque você quer intimidade comigo. Porque você sabe quem você é, porque você sabe do teu valor que custou sangue de Jesus lá na cruz. Mas nós não paramos para pensar nisso muitas vezes. E às vezes, queridos, Deus nos avisa. Tenta lembrar, teve alguma vez que Deus te avisou que era uma armadilha, que era uma tentação, e você fez de conta que não ouviu, calou a voz do Espírito Santo e foi lá e caiu no buraco? Deus avisa às vezes. Jesus avisou para Pedro: Pedro, o diabo está querendo se andar com a tua vida, mas eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Jesus avisou na ceia: alguém de vocês vai me trair. Alguém tem um calcanhar de Aquiles aí, que talvez, é uma suposição, tenha muito apego ao dinheiro e vai me trair por 30 moedas de prata, né? Que foi o que aconteceu. E aqui, em Gênesis ainda, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, mostra exatamente o processo da tentação e desse desejo mal que estava no coração, dessa concupiscência do coração, desse ponto cego no coração. Adão e Eva, quando saíram do jardim, tiveram relação sexual, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel, ele se tornou pastor de ovelhas. Essa história todos nós conhecemos, mesmo quem não conhece a Bíblia conhece essa história, né? E Caim, ele se tornou agricultor. E a Bíblia diz que os 2 trouxeram uma oferta a Deus. E Abel trouxe o melhor que ele tinha, aquele animal mais precioso, da primeira leva, né? Da primícia, a parte melhor daquele animal ele trouxe para Deus. Imagino o coração dele satisfeito, alegre. Eu vou levar isso aqui para Deus, essa oferta para Deus. E Caim levou o fruto da terra ali. Eu não sei o que tinha, a Bíblia não especifica, mas a Bíblia diz que Deus aceitou Abel, a oferta de Abel, e não aceitou a oferta de Caim. Agora, olha que interessante o que Deus fala para Caim. Caim, porque a Bíblia diz que o rosto de Caim se transtornou. O nosso rosto fala de nós, né? Às vezes uma emoção muito forte, automaticamente o nosso rosto já deflagra. Aí o Senhor disse a Caim: Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Tem outra tradução que diz: o pecado jaz à tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Olha só, Deus avisou Caim. Deus, que conhece o coração, sabia do desejo que Caim estava, do que estava acontecendo lá na mente de Caim. E Deus ainda avisou: Caim, cuidado, o pecado está
batendo a tua porta. O pecado está aí, está à espreita para te fisgar. Só que é o desejo do teu coração, como a gente leu lá em Tiago. O desejo do teu coração está te seduzindo e quer te arrastar para o pecado. E como continua lá em Tiago, uma vez concebido, ele dá a luz ao pecado. O mau desejo, primeiro, é uma concepção, uma gestação do mau desejo, até que vá a ação do pecado. Deus avisou Caim, disse: Caim, vai acontecer isso, o pecado está batendo, mas você pode dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. E infelizmente Caim não ouviu, e no relato a gente vê que Caim matou Abel. Por inveja, por ciúme, tudo que estava no coração dele levou a matar o seu irmão. E depois ele teve a consequência desse pecado. Se quiserem ler, vocês podem ler ali em Gênesis 4. Queridos, Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso que Ele nos avisa. Ele deflagra muitas vezes o que o inimigo estava fazendo. Teve uma época que eu estava passando por um período de tentação tão forte, na área da fé principalmente, e eu estava ali lidando com uma incredulidade que queria vir no meu coração, e eu lutando, e aquela tentação, e dentro do meu coração eu perguntei: qual é a raiz? Aí eu lembrei de algumas decepções que eu tive, que eu achava que Deus tinha que fazer alguma coisa e não fez. E aquilo começou a gerar incredulidade, querer gerar incredulidade no meu coração. E começou como se fosse uma nuvem. É mais ou menos assim esse processo de tentação. Parece que você já não começa mais a enxergar direito. Você já fica tudo meio nebuloso na tua mente. E Deus, pela graça e misericórdia dele, me deu um sonho à noite, mostrando exatamente o que estava acontecendo. Deus me avisou, como ele avisou para Pedro: olha, o diabo quer cirandar com a tua vida. Quantas vezes Deus te avisou? Através de um irmão, através de uma palavra, de uma pregação, através de um sonho. E a responsabilidade é de quem? Quando Deus chega para Adão e Eva, ele pergunta: aonde vocês estão? Né? Que eles correram se esconder, fizeram folhas de figueira de roupa, se esconderam de Deus. Aonde vocês estão? Aí os dois: a gente está aqui, morrendo de vergonha do que tinham feito, né? Porque viram que estavam nus. E aí Deus pergunta: o que aconteceu? Aí, o que Adão falou para Deus? Foi a mulher que você me deu. Ó. Indiretamente, Deus, a culpa é tua, porque foi a mulher que você me deu. Quase que jogou a culpa para Deus, só não foi escancarado. Mas foi a mulher que você me deu, Deus. É brincadeira. O Senhor me deu essa mulher, ela fez eu pecar. Ela fez eu comer essa maçã. Essa fruta, não é maçã, gente, é fruta. Essa fruta, ela fez eu comer essa fruta, foi a mulher que você me deu. E aí, Eva, o que foi que aconteceu, Eva? Como assim? Deus, foi a serpente. Foi a serpente que veio aqui, ó, ficou no meu ouvido e eu caí nessa. Infelizmente, os homens têm a semente de Adão e as mulheres têm a semente de Eva. E infelizmente nós temos essa tendência de não nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Deus, sabe, eu brigo tanto com meu marido, mas olha o marido que o Senhor me deu, olha que escrica que ele é, olha que chato que ele é, olha que isso. Né? E o marido: olha a mulher que você me deu, olha os filhos que eu tenho, estão quase me matando, vão me deixar louca. E a gente fica terceirizando as responsabilidades. Isso quando não põe tudo nas costas do diabo. Que a gente diz que ele tem as costas largas, né? Toda a culpa é para o diabo, foi ele que fez. Foi ele que me mandou aquela proposta lá no trabalho, foi ele. Sim, ele vai te mandar, e vai te mandar pratos maravilhosos, propostas maravilhosas ele vai te mandar. Cumpre a quem resistir? A você, a mim. Todos os dias nós somos tentados. Tentados talvez a pensar que eu posso por mim alguma coisa. Quando eu não sou nada, eu sou pó. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Eu não consigo nada. Por mim mesmo eu não posso. Essa é uma das grandes armadilhas de Satanás. Tentar trazer na tua mente que você pode sozinho, que você consegue sozinho, que você é alguém, que você vai conseguir, você vai dar conta. Em vez de você se ajoelhar e orar e clamar: Deus, essa tentação está demais, está difícil de eu resistir. Eu vou na força do braço. E na força do braço o que acontece? Eu caio. Toda vez que a gente for lutar contra Satanás, contra os desejos dele, na força do braço, você vai perder. Eu vou perder.
por isso nós temos o ajudador, o Espírito Santo. Que o Pai, Jesus quando foi para o Pai, ele disse, eu vou deixar para vocês um ajudador, um consolador, o Espírito que vai lembrar de você da verdade. Sabe quando você estiver tentando se enganar que você é alguma coisa pelos títulos que você tem? O Espírito da verdade vai dizer, ei, você não é nada, eu sou tudo em você. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas toda vez que eu tentar lidar com as tentações com a minha força, eu vou cair. E aí, queridos, a importância de nós entendermos os nossos pontos cegos. Talvez se Caim tivesse ouvido Deus e ele tivesse pensado, eu estou com inveja. E tivesse confessado, Deus, eu estou com inveja, me ajude. Eu não quero sentir isso do meu irmão, eu estou com ódio do meu irmão, um ódio de morte, que levou a matá-lo. Talvez se ele tivesse reconhecido o que ele sentia de verdade, não tivesse acontecido isso. Talvez se Judas, alguém ia ter que trair, mas se Judas tivesse pensado alguma coisa, talvez ele não tivesse traído o Senhor Jesus, o seu mestre. Nós temos que assumir essa responsabilidade, mas nós temos que entender o que me leva a ser seduzido por aquela voz naquela área. Qual a área que você tem dificuldade? Qual é a área que volta e meia você está caindo? Fofoca, por exemplo? Pode ser? Ah, mas vamos falar mal do irmão ali, né? Afinal de contas, quando a gente fala mal do outro, a gente se engrandece. Porque se eu estou falando mal do defeito do outro, automaticamente eu estou dizendo que eu não tenho. Então, vamos fazer uma fofoca? Vamos julgar aquela irmãzinha que está sofrendo ali, a gente vai julgar, porque viu só, ela está colhendo os frutos, ela está a lei da semeadura, e vamos julgar. E vamos pecar contra o amor. Qual é a tentação que vem na tua mente o tempo todo? E daí eu quero que você nessa noite pergunte, pode começar a perguntar para o Espírito Santo se ainda não veio à tua mente. Espírito Santo, qual é a raiz dessa minha fraqueza? Qual é a raiz desse meu calcanhar de Aquiles? Aonde começou esse calcanhar de Aquiles? Porque o Senhor Jesus quer te curar. Muitas mulheres procuram homens, às vezes até mais velhos, ou homens, vários homens, porque tem uma ferida paterna, porque não foram amadas pelo seu pai, porque não foram vistas pelo seu pai. E elas acham que em outros homens elas vão encontrar aquele amor que só o pai podia dar. Mas o engano da serpente é, mas você pode se satisfazer com outros homens. E às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Homens, uma vez eu vi um homem que tinha uma esposa muito crente, ele era crente, só que ele tinha caído em adultério várias vezes, e um dia ele chegou para mim e ele disse assim, olha, agora eu sei que minha esposa me ama de verdade. Como assim? Porque ele tinha adulterado, tinha pedido perdão, ela já tinha perdoado 1, 2, 3, 4... Ele precisou provar o amor dela para saber que agora realmente ele sabia. Agora ela me ama de verdade. O que tinha no coração desse homem, amados? Provavelmente um sentimento de rejeição gigantesco e talvez tenha vindo lá da sua mãe. Porque então ele tinha que provar o amor da sua esposa, judiando, machucando, porque a traição machuca, porque a traição magoa, porque a traição devasta a alma de uma mulher. Ele tinha que fazer tudo isso para que daí, se ela suportasse, ele saberia que ela realmente o amava de verdade. As nossas maiores feridas aconteceram na nossa infância. Os nossos maiores calcanhar de Aquiles, os pontos cegos, estão lá na infância, na adolescência e às vezes na vida adulta. Mas a maioria são feridas da infância. Então, já comece a perguntar, Espírito Santo, qual é o meu calcanhar de Aquiles? Qual é a raiz disso? Qual é a minha carência? Do que eu estou carente? De poder? Por que eu tenho tanta necessidade de poder? Por que eu preciso tanto me sentir tão forte, tão poderoso? Porque eu nunca fui reconhecido? Porque eu tenho um sentimento de inferioridade gigante e que daí quando eu me sinto com poder, aí agora sim eu tenho valor. E voltando ao tentador, amados, nós vamos ver. Por que será que você seria diferente e não seria tentado?
Você diz, mas eu não aguento mais tanta tentação. Amado, você passou do exército das trevas e passou para o exército de Deus, você vai ser tentado. Não tem essa ilusão que você não vai ser tentado. Porque simplesmente você virou inimigo de Satanás. A hora que você passa para ser filho de Deus, do reino das trevas, passa para o reino do filho do amor de Deus, você passa a ser inimigo de Satanás. E ele vai te tentar. Por quê? Porque ele te odeia? Também. Mas sabe o que mais ele quer? Te afastar da comunhão de Deus. Ele quer ofender o teu Pai Celeste. E ele sabe que nós pais nos ofendemos e nos magoamos mais quando fazem com os nossos filhos do que quando fazem conosco, não é assim mesmo? Ele quer te tirar do amor, ele quer te tirar da comunhão, ele quer te tirar da intimidade com Deus. Porque ele sabe que se você for tentado, você cair uma vez, aí você vai ser tentado, você cai 2, 3, 4, daqui a pouco você vai dizer, para mim não tem mais jeito. Eu não sou digno de Deus. Eu não sou digno de continuar, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução. Eu sou essa pessoa mesmo. E assim ele vai ganhando a tua mente, e ganhando território na tua mente, e vai te afastando do Pai. O objetivo maior de Satanás é te afastar do amor do Pai, e te afastar do propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida, e é lindo. Diferente para cada um de nós, mas é lindo porque é pelo Pai, ele foi sonhado pelo Pai. E esse é um dos maiores objetivos de Satanás, tirar você do propósito de Deus, daquilo que ele tem preparado para você e principalmente da vida eterna, né? Que é a nossa grande final. Aí nós vamos ver que se eu digo quem é você para não ser tentado, sabe por quê? Porque ele tentou o próprio Jesus. Lembram da tentação de Jesus? Texto conhecido também de todos nós. Jesus acabou de ser batizado, com 30 anos foi batizado, e ele ia iniciar o ministério dele. Aí, antes dele iniciar o ministério, ele foi jejuar e orar. Por 40 dias, ele foi para o deserto para jejuar e orar. E Jesus jejuou e orou por 40 dias. Você já conseguiu jejuar 2 dias? É um desafio, né? 1 dia vai, e 2, e 3. Imagina 40. Além de cansado, Jesus tinha o que naquele momento? Fome. Fome. Jesus tinha fome. Ele estava como homem ali, num corpo de homem. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha cansaço. Depois de 40 dias, Jesus tinha fome. Satanás aparece para Jesus. E oferece o que para Jesus? Pão. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, olha a dúvida que ele estava colocando, que ele estava semeando na mente de Jesus, tentando. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Parece inofensivo, não parece? Ué, Jesus, é só transformar essa pedra em pão. Simples assim. Jesus não podia? Podia, ele transformou água em vinho, ele multiplicou os pães. Era a coisa mais fácil para Jesus transformar a pedra em pão. Só que ele veio, não foi para ouvir a voz de Satanás, ele veio para ouvir a voz do Pai dele, a voz de Deus. E ele ouvia a voz de Deus. E essa era uma provocação em relação à identidade de Jesus, que ele tinha acabado de ouvir ali no batismo, há 40 dias atrás. Ele ouviu, você é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. E Satanás vai lá e tenta onde? Na identidade de Jesus. O foco não era o pão, não era transformar o pão, era a identidade, era corroer a identidade de Jesus. Jesus podia ter transformado. Como que Jesus lidou com essa tentação? Jesus disse, Satanás, você está de brincadeira? Claro que eu posso transformar essa pedra em pão. Jesus respondeu com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como que a gente vence a tentação? Está escrito. Assim que eu venço. Está escrito. Depois de eu ter sondado meu coração, Jesus já ter me curado, eu sou livre para simplesmente confiar. Está escrito, está escrito. Que nem só de pão o homem vai. Eu estou morrendo de fome. Jesus podia dizer, eu estou morrendo de fome. Mas eu creio que Jesus é suficiente para suprir a minha. Que Deus é suficiente para suprir a minha fome se Ele não me trouxer pão, se eu não tiver pão agora. Qual é a tua fome? Qual é a tua fome?
Qual é a tua necessidade? É exatamente aí que Satanás vai te seduzir. É fome de reconhecimento, é fome de amor, é fome de poder, é fome de... Qual é a tua fome? A nossa maior carência é a nossa maior tentação. Vou repetir. A nossa maior carência, nossa maior necessidade é a nossa maior tentação. É ali que ele vai tentar. Então, qual é a tua fome? Qual é a tua necessidade hoje? E daí Satanás continua. Satanás leva, né, mostra para Deus lá na parte mais alta do templo. E ele fala, olha, se és filho de Deus, de novo, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha só que o cão sem vergonha, ele ainda usa a palavra de Deus para tentar a gente. Ele conhece, o diabo conhece a palavra. Conhecer a palavra não significa nada se eu não tiver uma vida com Deus. O diabo conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse, ele fala de cor, versículo bíblico. Ele falou aqui, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O próprio Satanás usando a palavra de Deus para tentar Jesus. Aí Jesus podia ficar discutindo com ele. Jesus só falou, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E Satanás, não satisfeito, ainda vai para uma última investida. Né? Eu acho que é a investida maior que ele faz na vida de uma pessoa, quando ele quer fazer pactos com uma pessoa. Aí ele fala, olha só, ele mostrou, né, o monte mais alto que tinha, e ele mostrou lá do monte, ele disse assim, olha, todos os reinos deste mundo e todo o seu esplendor, eu te darei, se prostrado me adorares. Aí foi a atacada final. Eu vou te dar tudo. Você quer sexo fácil? Eu vou te dar sexo fácil. Você quer dinheiro fácil? Eu te dou dinheiro fácil. Eu te dou a mulher mais importante que você quiser. Você vai ter. Você vai ter pessoas fazendo tudo a teu favor. Você vai ter o melhor carro. Você vai ter tudo de melhor. Todos os esplendores do mundo eu posso te dar. Se você fizer um pacto comigo. Se você prostrar e me adorar. E talvez nessa noite alguém aqui esteja e tenha feito um pacto com Satanás. Entregar a alma que a gente fala, fazer uma oferenda, fazer alguma coisa, né, para conseguir coisas. E se você fez, hoje é noite de entregar isso para Deus e ser quebrado em nome de Jesus, amém? Aí, Jesus simplesmente usa de novo, né, o que a palavra de Deus fala. Ele fala assim para Satanás, retire-te, Satanás. É uma ordem, a gente não pede para Satanás se retirar, a gente ordena. Retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Retire-te, Satanás. Lá em Tiago fala que, se você se submeter a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas olha, a gente fala assim, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Mas antes de resistir tem algo muito importante. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Submeta esse desejo do teu coração a Deus. Submeta esse ponto cego. Submeta esse calcanhar de Aquiles a Deus e diga, Deus, eu não posso sozinho. Eu tenho uma ferida de rejeição lá na minha infância e eu não sei lidar com isso, por isso eu faço isso. Submeta essa carência, submeta essa necessidade, submeta essa mágoa a Deus. Que talvez você seja um revoltado com autoridade, porque você teve problema de autoridade na tua vida. Talvez você seja rebelde com Deus. Talvez você não consiga acreditar no amor de Deus, porque você não pode acreditar em figuras de autoridade na tua vida. Submeta isso a Deus. Hoje, não deixe para amanhã. Submeta a Deus isso. Aí então, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E sabe o que acontece quando a gente resiste ao diabo? A gente que estava com fome, quando eu resisto àquela proposta de emprego, aquela proposta enganosa, quando eu resisto àquela tentação que era a minha maior necessidade, que eu queria tanto aquilo,
E por amor a Deus, eu resisto. Por obediência à palavra dele, eu resisto. Eu submeto a Deus aquela minha vontade. E eu resisto a Satanás. Ele foge de mim. E quem vem suprir a minha necessidade? Jesus. Jesus supre a minha necessidade. Você acredita que Jesus é suficiente? Em qualquer área da sua vida, Jesus é suficiente. Você pode repetir isso? Jesus é suficiente. Quando o diabo se retirou da presença de Jesus, a Bíblia diz: então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Os anjos serviram Jesus com um banquete. Não era um simples pãozinho, eu imagino, né, pastor? Não era um simples pãozinho, era um banquete. Talvez o diabo esteja te oferecendo banquetes, pratos. Mas acredite, Deus tem muito, muito, muito mais para a tua vida. Deus tem liberdade para a tua vida. Deus tem vida abundante para você. Deus tem banquete espiritual para você. Em Apocalipse diz que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei com ele e cearei com ele. Assim como o inimigo bate a porta, o mau desejo do meu coração bate a porta, Jesus também bate a porta. E Ele quer te servir. Ele quer que você tenha uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu queria que você colocasse em pé agora. E eu queria que você pensasse um pouco nisso, no que você ouviu nessa noite. Você detectou algum ponto cego na tua vida? Você detectou alguma coisa que está sempre ali te incomodando? Você detectou uma fome? Você detectou uma necessidade? Você detectou uma dor na tua vida, uma ferida? Você quer nessa noite submeter isso a Deus? Talvez você queira dizer: chega dessa tirania na minha mente. Chega de ser tentado sempre por essa mesma coisa. Está na hora de eu vencer isso em nome de Jesus. E é bem racionalmente mesmo, amados. É bem com pensamento que você vai fazer isso. Não espere sentir emoção para fazer isso. Talvez a emoção venha ou não venha, mas é racionalmente dizer: Senhor, eu estou submetendo essa área na tua presença. Eu estou me submetendo a Ti. Você detectou alguma coisa na tua vida? Levanta a mão se você detectou alguma coisa na tua vida. Amém, amém. A pergunta é: você quer nessa noite entregar e submeter isso a Deus? Essa é a vitória sobre a tentação. Vencer a tentação é submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E conhecer aquilo que me faz a minha fome, a minha carência. Talvez hoje seja o início de um processo. Talvez você vá precisar de ajuda pastoral, de amigo, profissional. Talvez você vá precisar de ajuda e dizer assim: olha, tem essa ferida na minha vida que o Senhor começou a curar hoje, mas ainda tem mais para curar. Eu vou pedir para o pastor Edmilson vir orar aqui por você que quer submeter a Deus essa área da tua vida. Em nome de Jesus, não deixe que nada te impeça de você hoje dar o teu grito de liberdade em nome de Jesus. Você que precisa tomar uma decisão hoje, eu queria que você viesse aqui à frente. Você que está tomando essa decisão, vem aqui à frente dizendo: sim, eu desejo entregar essa área na minha vida. É um tempo onde nós vamos clamar, nós vamos colocar diante do Senhor. Dá esse passo de fé e vem aqui à frente dizendo: sim, eu quero. De repente você está aqui entregando sua vida ao Senhor Jesus. Sim, eu quero. Vem aqui, se coloque de joelhos. É um tempo novo. Glória a Deus. Irmãos chegando aqui, irmão chegando, chega aqui. Se coloque de joelhos, é um tempo de renovação. Entenda uma renovação de votos com o Senhor. Você está dando um passo para viver um novo tempo, aonde a escravidão aos mandos e desmandos de Satanás está caindo por terra, e a tentação será vencida pelo poder de Deus, pelo agir de Deus. De repente você está aqui, está entregando sua vida ao Senhor.
Você só precisa se arrepender dizendo: sim, eu quero. Sim, eu quero um tempo novo. Eu quero algo novo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas aqui à frente. Pare de resistir. Satanás está tentando falar na sua mente: para com isso. Eu quero te dizer que Deus, Jesus, está dando hoje a oportunidade de uma liberdade diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha seus olhos fechados. Vocês que estão aqui à frente, eu quero que vocês declarem para o Senhor: Deus, eu quero fechar todas as brechas da minha vida. Satanás não tem mais oportunidade aqui em mim. Meu coração está totalmente entregue no Senhor. Meu coração está selado com o Senhor. Se tem alguma brecha na minha vida que ainda existia até essa noite, hoje está sendo entregue diante do Senhor, no altar do Senhor, porque agora meu coração está livre, a minha vida está livre, meu coração está liberto. Não tem mais nada que Satanás vai se agarrar, vai tentar me derrubar, porque a tentação, ela agora está diante do Pai. Porque 1 Coríntios 10:13 diz que não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens, mas Ele é fiel, Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que possa suportar. Declare isso: eu não vou ser tentado além do que eu possa suportar, mas quando for tentado, peça a Ele, peça ao Pai, que Ele mesmo lhe providenciará o escape para que possa suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, nós louvamos ao Senhor, porque essa noite a restauração, a libertação, há um tempo novo aqui, Senhor. Eu coloco diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, dizendo: basta, Satanás não me escraviza mais, eu sou livre, eu estou liberto, eu estou liberta. Agora meu coração totalmente entregue, está sondando a alma, o íntimo do meu ser, e agora meu coração está livre e liberto diante do Senhor. Obrigado, Pai, por essa libertação que está acontecendo. Agora existe uma geração de pessoas livres e libertas para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para cada um. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor construiu em nós uma identidade e um propósito, e ninguém, nem Satanás, nem seus demônios, nem ninguém tem o poder de roubar de nós a nossa identidade, o nosso propósito. Abençoa esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, restaura a identidade verdadeira, restaura o propósito verdadeiro, e que todas as tentações que vierem, eles possam trazer à mente essa verdade, que nós podemos pedir ao Senhor, que o Senhor nos dá livramento, porque nada vai voltar a amarrar, a prender e aprisionar. Nós louvamos ao Senhor, porque essa noite é noite de libertação, é noite de restauração, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.